Deus abençoe a cada um. Vamos abrir nossas Bíblias. Isaías 46. Versículo 1. Aliás, versículo 11. Isaías 46, versículo 11. Que chamo a ave de rapina desde o Oriente, e o homem do meu conselho desde terras remotas, porque assim o disse, e assim acontecerá. Eu o determinei e também o farei. Querido Deus e Pai, te agradecemos por esta hora, por estarmos aqui juntos mais uma vez, no espírito de adoração, oferecendo os nossos sacrifícios a Ti, o sacrifício de louvor, ó Deus, as nossas ofertas, os nossos dízimos, tudo que nós trazemos é adoração ao Senhor. Fale conosco através da Sua palavra, abençoa o Teu povo, dê cura àqueles que estão enfermos, aflitos e necessitados, e venha e nos ajude aqui, tomando esse pouco de pó nas Tuas mãos e falando conosco através da Sua palavra, que pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Poder sentar, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Me chamou a atenção, apesar que o livro do profeta Isaías é um livro muito tremendo, né? É uma mini Bíblia. A Bíblia tem 66 livros, né? O livro do profeta Isaías tem 66 capítulos. E Isaías, ele fala desde da criação, né? Ele vem com a criação e vai até o milênio, vai e entra nos novos céus e nova terra. É algo muito interessante. Isaías está falando sobre o que Deus realmente faz, né? Ele tem todas as coisas sob o seu controle. Ele diz que ele tem nós gravado na palma das suas mãos. E ele fala do homem, né? O homem do seu conselho, o homem do meu conselho, né? Ele diz que ele chama a ave de rapina desde o Oriente, e o homem do meu conselho desde terras remotas, né? É o que disse o nosso profeta. Um dos grandes problemas de Deus foi encontrar um homem, né? Israel ficou no Egito 430 anos, até Deus encontrar o homem do seu conselho. E Deus foi em busca deste homem. Não era o homem que estava buscando a Deus, era Deus que estava buscando este homem. Deus levou Moisés para o deserto 40 anos. Deus precisava de tirar tudo que Moisés tinha, todo o conhecimento que ele tinha. Era um cientista, era um guerreiro, era um general, era o futuro faraó, mas Deus tinha que tirar tudo dele. As habilidades, os conhecimentos de Moisés não servia nas mãos de Deus. Deus queria ele assim totalmente, Deus queria ele totalmente vazio, como ele faz com cada um de nós. Porque se ele não te esvazia, ele não pode te encher. Às vezes tem pregadores que é cheio de si. Diz o profeta, eles são cheios de si, são convencidos, né?
cheio de conhecimento próprio. Deus quer te encher com o seu Espírito Santo. Quando o homem vai no seminário, ele sai cheio de teologia. Deus não pode usar aquele homem. A igreja pode. A denominação pode. E o homem faz uma grande obra. Uma obra para quem? Para a igreja. E o homem até comemora os anos de trabalho, né? É como Jesus disse, São Mateus 7, quando aqueles pregadores chegarão diante dele no juízo, ele disse: nunca vos conheci. Nunca. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Não é decepcionante isto? Então, se ele nunca conheceu o pregador, ele nunca conheceu a mensagem que o pregador estava trazendo. Porque o homem ele tem que ser enviado de Deus. Se Deus não enviou aquele homem, seu trabalho é vão. Ele pode até construir um nome aqui nessa dimensão. Pode ter até um viaduto com o seu nome, uma ponte, uma rua, uma igreja. Mas se Deus nunca o chamou, o seu trabalho é em vão. E quem lhe segue está perdido. Quem lhe ouve está perdido. Porque, na verdade, falsos mestres produzem os falso nascimento. Não é um verdadeiro nascimento. Faz lembrar de Paulo, quando Deus o chamou, fariseu dos fariseus, perseguidor da igreja. Isaías 49, 6, fala sobre Paulo. Veja que Paulo tentou trazer o evangelho aos judeus, mas os judeus rejeitaram. Porque ele não era mensageiro aos judeus, ao seu povo. Agora, Paulo estava dentro da Escritura. Havia a Escritura que lhe vindicava. Todo homem que Deus chama tem uma Escritura para lhe vindicar. Por exemplo, Lutero, a justificação pela fé. Ele estava dentro daquilo que Paulo escreveu sobre ele, aos romanos. Ele escreveu sobre a santificação e João Wesley encaixava naquela escritura. São Paulo, quando ele estava sendo enviado por Deus, ele faz menção da escritura. Quando ele está diante de Agripa e de Festo, ele faz menção da escritura que ele estava cumprindo. Jesus cumpriu no Calvário mais de 600 promessas. Ele veio para cumprir a escritura dele. E Jesus não veio cumprir a escritura dos mensageiros. Ele veio cumprir a sua escritura. Ele pegou o livro do profeta Isaías, 61, e leu a parte que lhe pertencia. Você pode ver que ele não leu todo o versículo, ele deixou uma parte. O dia da vingança do Senhor não era para ele, para o seu dia. Veja a escritura. Nós estamos dentro do cumprimento de uma escritura. Até os falsos estão dentro do cumprimento de uma escritura. O irmão Brana pregou os ungidos dos últimos dias. Então, Isaías 49, versículo 6, é a escritura. Como é um culto de ceia, não vamos tomar muito tempo, mas você pode notar Isaías 49, 6. Era a escritura que cumpria. Paulo foi a luz dos gentios. Veja que ele sabia que São Paulo sabia que aquela escritura, ele estava dentro dela, ele estava cumprindo ela.
porque ela é feito menção dela em Atos 13, verso 45 a 48. Deus tinha lhe chamado para ser a luz para os gentios, para abrir, quebrar os grilhões, as prisões aos presos. Era a sua escritura. Tinha apóstolos que andaram com Jesus, que foram chamados por Jesus no seu dia? Tinha. Os apóstolos estavam vivos. Mas a Escritura cumpriu nos dias que Pedro estava vivo, nos dias que Tiago estava vivo, Tomé. Deus já estava tratando com a outra pessoa para trazer a sua mensagem. Que, na verdade, o homem é a mensagem. Porque o mensageiro e a mensagem é um. Ensina o profeta. Então, o homem é a mensagem. Quando você rejeita o homem, você rejeitou a Deus, rejeitou a mensagem. Você rejeitou a mensagem, aceita o juízo. A Escritura que vindicou. O irmão Brana sabia que Malaquias 4 era a sua Escritura. 4, 5 e 6. Lucas 17, 30. São João 14, 12. Ele faz menção de várias escrituras dessas que estava se cumprindo no seu ministério, na mensagem que é o Espírito Santo. Ele menciona isso. Quando ele menciona, ele quer despertar a igreja para ver a escritura do dia. O que a igreja precisa hoje não é de uma mensagem bonita, é ver a escritura se cumprindo. Jesus do Calvário era a escritura se cumprindo. Jesus andando por sobre as águas era aquilo que Jó tinha falado, era a escritura se cumprindo. Nós vemos a escritura se cumprindo em Apocalipse 10, 1 a 7. Isso já se cumpriu, Apocalipse 10, 1 a 7. Deus hoje está trabalhando nessa escritura de Apocalipse 10, 8 a 11. Essa é a escritura da esposa, da noiva, nesse dia. A escritura, João, se você não tem revelação para pregar, logo você vai cair em contradição. Quando a pessoa não tem revelação para pregar, ele apenas está pregando porque ele aprendeu a pregar, logo ele cai em contradição. Logo ele entra em problema com a própria mensagem que ele está pregando. Porque, em primeiro lugar, a pessoa não nasceu de novo, não teve uma chamada no ministério, não viu a escritura que está se cumprindo nesse dia. Quando Jesus perguntou ali em Cesareia, quem diz os homens ser o filho do homem? Você pode ver que cada um tinha uma ideia. Jeremias, Elias, João Batista, ou algum dos profetas. Tinha que haver uma revelação. Até que São Pedro levanta e diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Jesus disse: Não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está no céu. Uma revelação. A igreja não ia ser edificada sobre Jesus, o homem Jesus, nem sobre Pedro, era sobre a revelação de quem ele era. Sempre foi a revelação. Quando cumpre o ministério de Apocalipse 10, 1 a 7, é para revelar todos os mistérios, nada ficou encoberto. Até o mistério das duas testemunhas foram revelados. Tudo foi, não tem mais nada para ser revelado. Moisés e Elias não vai pregar nada novo para nós, novo para os judeus. O que ele vai pregar já foi revelado. Porque eles vêm para cumprir o sexto selo. Nós estamos dentro do cumprimento do quarto selo. Então Deus tem esse problema
Espírito da Verdade 25. E um dos grandes problemas para Deus, eu lembro que o irmão Brana disse, quando você vai pregar um prego, você tem que manchar ele aqui atrás, aqui, dobrar, para que ele não saia. Você tem que bater bem firme, assim é a mensagem. Porque se repete Cordeiro sobre o trono, novo nome, você pode ver que logo tem alguns pregos que saem. Porque não foi remanchado aqui. De vez em quando sai um, de vez em quando sai outro. E um sai e já não crê em mais nada. Porque ele bateu e esqueceu de... Porque quando você dobra ele aqui, aí está revelado, não sai mais. Agora, quando você deixa a ponta ali solta, é só puxar que sai. Então, um dos grandes problemas para Deus ao longo dos anos, como relata a história da igreja, é encontrar alguém que ele possa tomar completamente em seu conselho. Deus podia tomar o sogro de Moisés, que tinha mais experiência do que ele, era um sacerdote. Não, mas o homem era Moisés. Deus estava tratando com ele desde o palácio. Desde o palácio. Deus deu uma esposa para Moisés, uma esposa geniosa, né? Vamos usar essa palavra, geniosa. O irmão Brana disse que não foi fácil a vida de Moisés conjugal ali com a Zípora, né? Moisés, um homem da sociedade, Zípora, uma mulher do deserto, né? Do campo, uma mulher de cor. Moisés, um homem claro, e ela, uma mulher escura, acostumada a lidar com ovelha. E ela não sabia nada dessa chamada de Deus. Viveram muito bem, até o dia que Deus o chamou. Até o dia que Deus começou a tratar com ele. Uma mulher geniosa, aí Deus chamando ele, tratando com ele. Não foi só lá no Egito, agora era no deserto. Era com aquela mulher. Veio um filho, veio dois. E os gênios, o problema é o gênio desse casal, né? Para casar aqueles gênios, né? E a Bíblia diz em Número capítulo 12, que Moisés foi o homem mais manso da terra. Ele foi o homem mais manso e ele não conseguiu entrar na terra por causa da rebeldia do povo, da igreja. Deus mandou ele falar com a rocha, ele feriu a rocha, por causa dos rebeldes. E ele foi o homem mais manso. Primeiro lá no Egito, depois 40 anos com aquela mulher não foi fácil, não. Depois 40 anos com aquele povo, precisava de tudo aquilo para sair um Josué, um Caleb, uma nova geração, uma nova igreja. Porque a noiva, ela sai da igreja. Israel, quando ele estava no Egito, era o povo de Deus. Quando saiu, era a igreja. Mas teve que sair uma igreja de dentro daquela igreja. Como uma nação saiu de dentro de uma nação, foi Israel, aquele povo que saiu do Egito não entrou na terra. Seus filhos, sim. Os que nasceram no deserto, que nasceram naquela fornalha, no meio daquela provação, é o que nós estamos atravessando hoje. Teste, prova. Não podemos reclamar.
Apesar que Deus não nos chamou para reclamar. Quando Charles G. Finney, em minha opinião, eu sou apenas foi um dos maiores ministros desde São Paulo. Parágrafo 11 da mensagem à Igreja do Deus Vivo. Ele afirmou haver ganhado 1 milhão de almas para Cristo. D.L. Moody, em seus dias, Charles Finney era um advogado, um homem instruído. Ele era a mensagem de Deus para o mundo em seus dias. Quem era Charles? Ele era a mensagem de Deus. Ele era a mensagem de Deus para o mundo no seu dia. O irmão Branham foi a mensagem de Deus para o mundo no seu dia, trazendo selos revelados. Paulo tinha os selos, mas não revelados. O selo é a palavra de Deus, mas não estava revelado para ele. O que foi revelado para ele, o que coube para o seu dia. Agora, Finney foi a mensagem de Deus para o seu dia. Branham foi a mensagem de Deus para o seu dia. O irmão Rússio Martim, foi a mensagem de Deus para o seu dia. Quando ele chegou aqui, muitos de nós não tínhamos nascido. Ele era a mensagem. Nos anos 70, pastor Joaquim Gonçalves Silva foi a mensagem de Deus para o Brasil. Quer o Brasil dizer não, aceitar ou não aceitar, mas ele foi. Ele responde pelo seu dia. Ele foi o pastor do seu dia. Foi o homem que Deus achou, esteve sob o seu controle. João, o ministério da esposa, Apocalipse 10, 8 a 11, é a mensagem de Deus para esse dia. Essa mensagem é que julga os ministérios na terra hoje. Parece uma coisa insignificante, mas não, é Deus. Parece uma coisa esquisita, mas é anjo. Parece nuvens, tempestuosa, mas é anjo, é Deus. Queira, não queira. Esses homens terão que enfrentar no dia do juízo o homem desse dia. Os homens pregadores terão que enfrentar o pastor Joaquim Gonçalves Silva no seu dia. A geração do irmão Branham terá que enfrentá-lo naquele dia. Mas essa geração de Apocalipse 10, 8 a 11, terá que enfrentar o representante da esposa desse dia. Você pode criticar do outro lado da tela, escrever o que você queira escrever, mas você não vai escapar. É a escritura que se cumpre hoje. Você terá que enfrentar a escritura de hoje. Lucas 10, 16. Quem vos ouve a vós, a mim me ouve. E quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Então ele disse, Charles Finney era um advogado, um homem instruído.
E ele era a mensagem de Deus para o mundo em seus dias. Um homem culto que congregou centenas e centenas de advogados. E tenho certeza de que vocês leram a biografia dele. A maioria das pessoas que lê essas coisas, livros religiosos, e é uma obra-prima. Então veio D.L. Moody, que era um homem totalmente analfabeto. Olha, parecendo um contraste. Um homem intelectual, um mensageiro. Aí vem Moody, que era difícil até para entender o seu inglês, e levou milhões de almas a Cristo. Um analfabeto e sem instrução escolar, sua gramática era muito pobre, mas ele era a mensagem de Deus para aquela era. Gramática pobre. John Wesley era a mensagem de Deus. Olha a mulher que tinha. Vinha a cavalo na frente da igreja e dizia: meus irmãos, 5 horas da manhã ele estava pregando para os trabalhadores ir para o serviço. Ei, pessoal, esse aí não vive o que prega em casa. Vinha tentar desfazer a sua mensagem. Ele dizia: irmãos, não dê ouvido a ela, né? Se Satanás tem uma irmã e eu sou cunhado dele. Era uma coisa meio assim, né? Agora, ele era a mensagem de Deus para aquele dia. Eu quero que vocês venham captar e ver aonde está a mensagem de Deus. A mensagem é um homem. Deus, para nos salvar, teve que se tornar homem. Para tirar Israel do Egito, ele teve que ser homem. Deus não é uma fita, um gravador. Deus é homem. A igreja é uma mulher. Ele só precisa de um homem. Ele sempre usou um homem de cada vez. Estudamos isso nas últimas noites. Um homem, não um grupo. Ele só quer um. É tudo de que precisa. Porque 2 homens teriam 2 ideias diferentes. Ele faz apenas um homem. Representa-se através dessa pessoa. Ele nunca fez diferente, está vendo? Deus se representa através dessa pessoa. Quando você rejeita essa pessoa, você rejeita a Deus. O rejeitar a William Branham, quando ele estava vivo, era rejeitar Deus. O rejeitar Paulo, quando estava em plena vindicação, o seu ministério estava sendo vindicado. A escritura de Isaías 49:6 era rejeitar Deus. Porque a escritura é Deus. E ele era aquela escritura. Ele era aquela mensagem. Pedro não era mais a mensagem do dia. Estava vivo. A mensagem do dia era Paulo. E veja, Pedro andou com Jesus. Jesus lavou seus pés, nunca lavou os pés de Paulo. E Paulo era a mensagem do dia. Ele teve que até repreender Cefas, porque era repreensível, com respeito à circuncisão. Por quê? Paulo tinha essa autoridade. E Pedro teve que reconhecer. Ele disse: há pontos difíceis que prega o nosso irmão Paulo. Pontos difíceis que os ignorantes instáveis detupam para a sua própria perdição. Há pontos. Eu estava lendo perguntas e respostas hoje. Tem aqui comigo aqui. Número 4. E uma coisa eu marquei aqui. Perguntaram para o irmão Branham. Perguntaram algo aqui. O irmão Branham disse: não sei. Aí vai eu lá dizer que sei. Pontos difíceis.
Deus nunca fez algo diferente. Sempre Ele trabalhou com uma pessoa. E esse é o problema hoje no mundo. Todos querem ser essa pessoa. Todos. Todos querem ser aquele jogador. Mas só tem um no time que destaca. Não tem dois, só um. O que destaca é o que faz o gol, o que dá a vitória. Todos querem levar a bola, mas é um só. Você foi chamado para proteger ele. Nós não estamos idolatrando o homem, mas Deus trabalha com o homem. E aí? Deus trabalha com o homem. Vocês que ouvem as fitas, se vocês os criticar, vocês também crêem num homem que manda tocar as fitas. Um homem que diz, aperta o play. Enquanto não surgiu esse homem, vocês não apertavam. Tem que ser um homem. Nós estamos no ano de eleição. Todos estão buscando eleger um homem para solucionar, resolver os seus problemas. Tem que ser um. Não vai ser dois. No final é um. Mas nós temos um homem. E o nome dele é Senhor Jesus Cristo. Ele é o Senhor Jesus Cristo. Esse é o que nós temos elegido dentro da mensagem de Apocalipse 10, 8 a 11. Amém? Que Deus assim te abençoe. Passando nosso tempo, a brecha 17, 269. Né? Ele deixa o trono, deixando de ser intercessor, como um cordeiro morto para ser um leão, rei, para trazer o mundo a juízo, o qual rejeitou sua mensagem. Agora, o que é rejeitar sua mensagem? É rejeitar o homem que ele está usando no dia. Ele não é agora mais mediador. Sua mensagem foi rejeitada. Deus tinha um homem do seu conselho na era de Éfeso, Paulo, mas foi rejeitado. Lutero foi rejeitado. Wesley, a era pentecostal, William Seymour, como ia aceitar um homem, faltava um olho, era negro, mas era um mensageiro aos pentecostais. Disso, irmão Branham. Nós não estamos falando de oitavo, mas ele era um mensageiro aos pentecostais. Dentro da própria era de Laodiceia, quando Deus envia o mensageiro, o sétimo anjo, para chamar a noiva de dentro de Laodiceia. A sua gramática era muito pobre, mude, eu já li aqui, mas ele era a mensagem de Deus para aquela era. Ele não era um oitavo, mas ele era a mensagem para aquele dia. Ele não é o Manuel de Melo, que já partiu, Davi Miranda, Vanderlei Messias, que era a mensagem de Deus dos anos 70. A mensagem de Deus era Joaquim Gonçalves Silva. O Brasil terá que se encontrar com ele, o Brasil dos anos 70. A América e o mundo dos dias do irmão Branham terá que encontrar com o irmão Branham no juízo. O Brasil, o mundo terá que se encontrar com essa esposa no dia do juízo, com João, com essa mensagem que é lida no púlpito.
que é trazida. Vamos ficar de pé. É somente uns pequenos pontos. Parágrafo 11. Só a mensagem dos crentes da Bíblia, né? Vocês estão me assistindo. A Igreja do Deus Vivo. Eu até estou lendo ela, marcando esses pontinhos. Né? A mensagem é um homem. Você rejeitou este homem? Rejeitou Deus. Rejeitou a mensagem. Porque a mensagem e o mensageiro é um. Glória a Deus. Vocês estão felizes? Vamos ler a Escritura? São Mateus 26. E hoje teremos a ceia. E avisando os irmãos que domingo nós temos culto normal aqui. Eu vou estar em Franca para os cultos especiais dessa data de 10 e 11 de setembro, os 72 anos do pastor Osmar. Mas teremos o culto normal, né? Vocês orem pela nossa viagem. Vai estar viajando comigo o irmão José da Silva, né? Pastor José, o irmão Ismaí, ali de Santa Maria do Eval. E eu já fui para Belém, né, com meus 67 anos, né, e dirigindo. Só eu. Quase 9.000 quilômetros. Agora eu vou voltar de novo a Franca, né? É que o Deus poderoso foi dirigindo, não foi eu não. Né? Aí elas que vai comigo não precisa reclamar, né? Irmã Suzana, né, que são mais novas, a irmã Inês, a irmã Lídia, né? Eu acho que eu sou o mais velho, né? Mas Deus nos deu graça, nos abençoou. Foi uma viagem abençoada e também foram umas reuniões muito tremendas. Não pôde ser transmitido pelo canal do pastor Osmar, porque faltou uma peça ali, uma placa de captura, mas foi através do Facebook do pastor Mendes, foi transmitido. Nós somos grandemente abençoados e vimos a mão divina de Deus operando. O irmão Brana fala, alguém pergunta sobre os avivamentos. Esse irmão Brana, eu queria ter aquele desejo de orar mais. O irmão Brana diz, o avivamento terminou. Você tem desejo, mas o avivamento acabou. Nós estamos agora no finalzinho. Não é que o irmão Brana está dizendo que você não deve orar. Mas você não está dentro daquele avivamento de 50 anos atrás. Que você passava a noite orando. Hoje, na verdade, é um tempo de muitas trevas. Quem escapar desta era será glorificado, será glorioso, será vitorioso quem escapar. Deus nos colocou num tempo difícil. Os antepassados não tiveram as provas que você tem. Também os antepassados não tinham internet, não tinha celular, não tinha televisão, não tinha um carro. Seria difícil também você voltar lá no século XVIII, viver com o tempo da carroça, a lei daquela seca, né, no tempo medieval. E seria muito difícil também eles entrar aqui dentro dessa era que nós estamos vivendo. Então Deus nos escolheu para esse dia. Eles venceram lá. Não foi fácil para eles. Veja nós onde estamos aqui. Até o índio tem celular. Tanta coisa para você se interter. Só que não esquece de alimentar sua alma. Tanta figurinha que você fica vendo. É tanta bobagem e besteira que você fica vendo nessa internet. Toma seu tempo.
eu escuto o profeta, eu escuto o pastor Osmar, eu escuto uma boa mensagem de um pregador da Terceira Puxada, mas não perco tempo com as besteiras da internet. Gente, o diabo está aí. O irmão Brana falando da televisão, ele disse, podia ser uma bênção, mas é uma maldição. Mas a televisão já é coisa obsoleta, já ficou lá atrás. Hoje você tem tudo no celular. Se você queria alguma coisa proibida no passado, você tinha que ir ao cinema. Hoje não. Hoje você tem na mão. Só você escrever ali o que é que você quer ver, logo aparece. O que é que você quer assistir, logo aparece. Veja, antes era dentro de casa, não era todo mundo que tinha. Irmão Brana disse, se tivesse uma na minha casa, eu explodia com a televisão, com a minha espingarda. Mas hoje está na mão. Você tem que ter. Aquele foi o dia do irmão Brana. Esse é o dia de João. O irmão Brana não tinha smartphone. Não era da sua época. E você tem que ter hoje para trabalhar. Todos vocês têm que ter. Eu tenho que estar com ele o dia todo. Alguém pede oração, tem que entrar em contato com o irmão, com o outro, uma viagem. Eu não preciso de um correio, mandar um telegrama. Antes eu mandava telegrama, carta, que eu ia fazer o roteiro. Hoje o meu roteiro não vai 2 minutos, todos em Santa Maria do Herval já sabem que eu vou estar lá tal dia, em Bom Jesus sabe que eu vou estar tal dia. Se eu for viajar para Belém, para Portugal, não vai 1 segundo. A Stephanie fica sabendo que eu vou chegar lá. Da hora ela está assistindo nós agora, né? Ficou tão fácil. E o que é que vocês pensam do rapto? Uma mensagem que o irmão Brana pregou para 6 ou 5 de dezembro de 65 em Yuma, no Arizona. O que é o rapto? O rapto é uma revelação. O rapto é fé. Eu venho pensando nisso sempre, né? Ele é fé. Os adventistas tiveram uma ideia do rapto. Os assembleanos copiaram um pouquinho dos adventistas a ideia sobre o rapto. Mas vem o irmão Brana e diz que o rapto é fé. É uma revelação. E o rapto, você não vai ir além das estrelas. Você vai estar aqui mesmo em outra dimensão mais rápida do que esta. É aqui mesmo. Por isso essa mensagem dos trovões nos dá fé de rapto. Sair de uma dimensão, entrar noutra. Encontraremos eles nos ares. E um espaço de 30, 40 dias nos reuniremos aqui. E como se estivesse assistindo um programa, você verá este mundo sendo destruído. As pessoas passando diante de você. Mas eles não poderão te ver. Como eles não podem ver, como você não pode ver a irmã Teresa perto de você, a irmã Graça. Na dimensão que a irmã Carmen se encontra, nós não podemos vê-la. Mas quando nós entramos naquele rapto, estamos juntos. A mensagem veio para limpar aquelas coisas que foram colocadas nas nossas ideias. Que as inverdades. Por isso veio a mensagem para limpar-nos, tirar toda a denominação, todo o credo, todo o dogma de nós. Eu quero estar nesse rapto. Amém? Eu estou lutando para estar nesse rapto. Casa, carro, tudo fica. Dinheiro, tudo fica.
ficar acumulando muita coisa no banco, não, vai ficar tudo. Invista tudo esse dinheiro na sua família, na obra de Deus. De uma noite para o dia, isso tudo fica. Você não leva um centavo. Que o Senhor te abençoe. Falando rápido, a gente lembra de Enoque, né? Ele andou com Deus que já não era, que Deus o tomou. Quando ele viu, ele estava na casa de Deus. Ele estava mais perto da casa de Deus do que da sua casa. Bem, que nós ficamos longe dessa vida que nós vivemos aqui, dessas lutas, desses problemas, e chegamos mais perto dele. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graça, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados.